todos. Tá bom? Livro do Êxodo, do seu capítulo 35, do seu versículo 30, 31 e 32 e 33. Vamos ler novamente quem que construiu essa Arca da Aliança. Tá bom? Vamos ler. Olha o que diz. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. Guarde esse nome, por favor. Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todo artifício. Versículo 32. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Versículo 33. E em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Ok? Então, irmãos, vocês acabaram de ler comigo o livro do Êxodo, do seu capítulo 35, do seu versículo 30 ao 33. Quem queria construir a Arca da Aliança, correto? No capítulo 36, você também consegue analisar quem vai construir a Arca da Aliança. Só que quem vai construir a Arca da Aliança é um homem chamado Bezalel, correto? Só que dois homens vão construir algo de suma importância. O primeiro homem era chamado Bezalel, que nós acabamos de ler aqui. E a segunda pessoa é Aholiabe, da tribo de Dan. Só que Aholiabe, gente, ele vai ter sabedoria. O Espírito de Deus vai vir sobre Aholiabe e ele vai trabalhar nas púrpuras, no carmesim e nos tecidos e na lã. Me entende? Só que Bezalel, ele vai trabalhar nas pedras, ele vai trabalhar no ouro, ele vai trabalhar no cobre e vai trabalhar na madeira de citim ou na madeira de acácia. Então, por favor, agora, gente, vamos ler comigo lá no livro do Êxodo, do seu capítulo 37, do seu versículo 1 ao 5, tá bom? Abra comigo tua Bíblia aí no livro do Êxodo, do seu capítulo 37, do seu versículo 1 ao 5. Vamos ler. Fez também Bezalel a arca de madeira de citim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de citim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Gente,
como eu tinha falado para vocês aqui, que o estudo será só sobre a arca, tá bom? Não vou falar sobre sobre os utensílios, eu vou falar só sobre a arca. Então, eu acabei de provar para vocês que no capítulo 35, do versículo 30 em diante, quem vai construir a arca da aliança vai ser Bezalel. No capítulo 36, quem vai construir a arca vai ser Bezalel, e a Aholiabe vai construir as outras coisas para o templo. Só que no capítulo 37 do livro do Êxodo, você acabou de acompanhar comigo na leitura que quem vai construir a arca da aliança vai ser Bezalel. Bezalel, gente, ele era da tribo de Judá. Bezalel, no hebraico, significa sob a proteção de Deus. Mais uma vez, Bezalel, no hebraico, significa sob a proteção de Deus. Moisés, então, quando está no Monte Horebe, Deus vai falar com Moisés para que Moisés viesse construir o tabernáculo móvel, para que Moisés viesse construir os utensílios para dentro do tabernáculo. Só que a Bíblia diz que Moisés levanta 2 homens, e esses 2 homens vai ser cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai colocar sabedoria sobre Bezalel e sobre Aholiabe. Só que, como eu disse para vocês aqui, que Bezalel, ele vai construir algo de suma importância para o povo hebreu. Bezalel, ele vai construir a Arca da Aliança. Gente, a Arca da Aliança, ela era da madeira de citim ou da madeira de acácia. Essa madeira, gente, essa madeira de citim ou madeira de acácia é a mesma coisa, só muda a tradução. Madeira de citim ou madeira de acácia. Essa madeira era uma madeira muito bruta. Era uma madeira que tinha muitas linhas. E nenhum artífice queria trabalhar nessa madeira. Nenhum arquiteto perfeito queria trabalhar na madeira de acácia. Nenhuma pessoa que trabalhava na madeira queria trabalhar na madeira de acácia, porque a madeira de acácia era muito dura. A madeira de acácia tinha muitas linhas. A madeira de acácia era rejeitada. Só que Deus, aleluia, ele pede para que Moisés venha trabalhar, não é na melhor madeira. A madeira a qual Deus pede para que Moisés venha levantar Bezalel para trabalhar, a madeira a qual Deus quer trabalhar é na madeira de acácia, a madeira rejeitada, a madeira que era bruta, a madeira que era de difícil trabalhar, a qual nenhum carpinteiro quer trabalhar na madeira de acácia. Só que Deus, ele pede para que Moisés venha levantar Bezalel para trabalhar na madeira de acácia. Entende isso? Madeira rejeitada, madeira bruta, madeira de difícil acesso para poder trabalhar. Só que quando Bezalel começa a trabalhar nessa madeira de acácia, o que acontece? Bezalel começa a forjar madeira. Bezalel começa a ter tempos, dias,
para poder trabalhar na madeira de acácia. Quando o caixote está pronto, o que Deus agora pede para Bezalel colocar naquela madeira rejeitada? O que Deus pede para Bezalel fazer é dar um banho naquela madeira rejeitada, naquela madeira de acácia. E esse banho é um banho de ouro. Você me entende? A Arca da Aliança, gente. Antes dela ter um banho de ouro, ela era de uma madeira rejeitada, de uma madeira de difícil trabalhar e de uma madeira a qual ninguém queria trabalhar nela. Essa madeira, gente, de acácia, ela está pronta. A arca está pronta. Só que Deus vai dar algo sobre a arca, um valor sobre a arca, quando dá um banho de ouro nessa arca. Quando então Bezalel dá um banho nessa madeira de acácia, naquele caixote que estava sendo rejeitada, ou rejeitado, aquela madeira de acácia vai começar a ganhar valor. Tá entendendo? Etapas por etapa. Etapa por etapa. Ela ganha um valor quando dá um banho de ouro nela. Só que a Bíblia diz bem claro que essa arca, ela tinha cerca de 2,5 côvados de comprimento. Tá ok? Aquela arca da madeira de acácia, ela tinha cerca de 2,5 côvados de comprimento, que é cerca de 1,23 m de comprimento. A largura da Arca da Aliança era cerca de 1,5 côvados de altura, que é cerca de 74 centímetros de altura. Ela também tinha cerca de 1,5 côvados de largura, que é cerca também de 74 centímetros de largura. Então você começa a perceber, gente, que a Arca da Aliança começa a ganhar o valor. E como que ela começa a ganhar o seu valor? Quando ela é trabalhada por um arquiteto, por uma pessoa a qual Deus levanta. E quando Deus levanta aquela pessoa para trabalhar na madeira de acácia, a madeira a qual muitas pessoas rejeitavam no deserto, Deus pega no deserto aquela madeira para poder ser forjada. E aquela madeira de acácia começa a ganhar vida, começa a ganhar valor. E eu estou falando, gente, da Arca da Aliança. E se tem uma coisa a qual Deus gosta, aleluia, de trabalhar, é em madeiras brutas. Me entende? É em madeiras a quais a sociedade desvaloriza, onde a sociedade despreza. Me entende? E é nos mínimos detalhes que Deus começa a trabalhar. Deus pega lá fora uma pessoa que a sociedade não dá nada. A sociedade despreza. Mas Deus pega aquela madeira bruta
E quando ele pega aquela madeira bruta, gente, ele começa a lapidar toda a madeira. Ele lapida a madeira. Ele começa primeiro a lapidar a madeira, não é por fora. Ele começa a lapidar a madeira, é por dentro. Você está entendendo isso aqui? Ele lapida a madeira por dentro, para depois ser por fora. Porque Deus, ele quer habitar não no lado de fora. Deus, ele quer habitar é no lado de dentro. Você entende? A Arca da Aliança foi trabalhada pela madeira de acácia, uma madeira bruta, uma madeira que era desprezada, uma madeira que era de difícil trabalhar, mas Deus quer trabalhar na madeira de acácia. Quando Deus, gente, ele trabalha na madeira, quando ele pega uma pessoa de lá de fora, que a sociedade discrimina, que a sociedade julga, que a sociedade quer abandonar, que a sociedade não quer dar crédito, que a sociedade vê o traficante preso e fala, é mais um, não tem jeito, não tem solução, está perdido, para ele é morte, cadeia. A sociedade está julgando. A sociedade está colocando palavras negativas para aquela pessoa que está sendo rejeitada por aquela madeira bruta. Está me entendendo isso aqui? A sociedade também despreza também as prostitutas, os viciados, os drogados. E a sociedade discrimina. A sociedade não quer passar perto. Por quê? Porque é madeira, gente, de difícil trabalhar. Aleluia! É madeira que ninguém quer tratar. É madeira que ninguém quer ajudar. Só que Deus, gente, é totalmente diferente da sociedade. Deus, ele não quer trabalhar em madeiras perfeitas. Deus, ele quer trabalhar em madeiras que são de difícil trabalhar. Tá me entendendo? Deus, ele quer pegar pessoas de lá de fora, as madeiras brutas, as madeiras que são de difícil trabalhar. E quando ele pega aquela madeira, ele começa a moldar toda a madeira. Ele molda toda a madeira. Só que primeiro ele molda a madeira é por dentro. Como eu disse outrora, Deus, ele quer habitar dentro da madeira que é rejeitada. Ele trabalha por dentro. E por fora, ele quer colocar um brilho. Então você acabou de entender comigo aqui, gente, que a Arca da Aliança, ela foi trabalhada por uma madeira de difícil trabalhar. Ela foi trabalhada por uma madeira que ninguém queria pegar aquela madeira. Deus então levanta Bezalel. Bezalel é cheio do Espírito Santo. E Bezalel consegue trabalhar na madeira de acácia. E essa Arca da Aliança, ela ganha o seu valor quando ela é esculpida e quando ela é tomada pelo banho de ouro. Assim é Deus
pegando as madeiras que são rejeitadas. Deus, ele lapida toda a madeira por dentro. E Deus, ele coloca o seu melhor dentro. Tá entendendo? E por fora, Deus, ele coloca o brilho. E o brilho que ele coloca, gente, por fora, é o brilho do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você já passou por comunidades e você já viu já uma pessoa, um drogado, um traficante, e a sociedade humilhou, desprezava. Aí, por passar do tempo, você observa aquela pessoa e você vê que aquela pessoa está transformada, está liberta, e aquela pessoa tem um brilho diferente. Sabe por quê, gente? Porque Deus, ele não quer trabalhar com madeiras perfeitas. Deus, ele trabalha com madeiras brutas. E em madeiras brutas, Deus é especialista em trabalhar com madeiras brutas. Então você acabou de ter comigo o cumprimento dessa arca da aliança. Só que a Bíblia diz bem claro que essa arca da aliança, ela tinha 4 argolas. Tá? E essas 4 argolas eram de ouro. 2 argolas no canto esquerdo e 2 argolas no seu canto direito. Só que nessas argolas teria que ser posto algo. O que vai ser posto algo nessas argolas? Vai ser 2 varais. E esses 2 varais também vai ser esculpido. E esses 2 varais são de madeira de acácia. E esses 2 varais também ganham também, gente, um valor. E esse valor a qual esses 2 varais ganham é o valor do banho de ouro. E quando ganha esse banho de ouro, esses 2 varais são postos naquelas 4 argolas. E aqueles 2 varais não podem sair dali de jeito nenhum. Não entende? Só que também essa arca da aliança tem uma coroa em sua volta. Você me entende isso aqui? A arca da aliança, ela tem uma coroa em sua volta. Então eu acabei de provar para vocês que a arca da aliança, ela foi trabalhada pela madeira de acácia, uma madeira bruta, uma madeira a qual ninguém quer trabalhar. Só que Deus, ele quer trabalhar na madeira rejeitada, na madeira de acácia. Só que a arca da aliança, ela tem algo em cima dela. E o que tem em cima dela, gente, é o propiciatório, que é de puro ouro, gente. Esse propiciatório que é batido do puro ouro, uma tampa que fica em cima dela, da Arca da Aliança. Esse propiciatório é todo de ouro. E esse propiciatório tinha cerca de 2,5 côvados de comprimento. Cerca de 1,23 m de comprimento. Aquela tampa, o propiciatório. E de largura, o propiciatório tinha cerca de 1,5 côvados de largura, ou cerca de 74 centímetros de largura. Só que em cima do propiciatório
tinha 2 querubins. Entende? Tinha 2 querubins. E esses 2 querubins estão olhando para baixo e com as suas asas postos aos outros. Esses 2 querubins, gente, na realidade, são aqueles que traz a presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer, lá em Isaías, do seu capítulo 6, diz bem assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um sublime alto trono, e o séquito enchia o templo. E eu vi os serafins ao redor dele com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No hebraico é Kadosh, 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 Yavet Sabaoth, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua Kevod, ou glória. Então esses serafins que estão em cima dessa tampa, ou propiciatório, eles estão com as suas asas, encostando um no outro e olhando para baixo. Para baixo. Porque os serafins, irmãos, como eu disse, são aqueles que descem a glória de Deus, aqueles que descem a presença de Deus. Os serafins, eles estão a todo tempo com Deus. E os serafins também estão olhando também para baixo. A Arca da Aliança, eu já acabei de mostrar para vocês como ela era feito. E tudo o que tinha nela. Só que a Arca da Aliança tinha 3 objetos de suma importância dentro dela. A primeira coisa que tinha dentro da Arca da Aliança era a lei, ou os mandamentos, ou decálogos, as 2 pedras a quais Deus pede para que Moisés viesse a escrever. Consegue entender isso aqui? Então, dentro da Arca da Aliança tem os mandamentos. Vocês observam que em Êxodo 31, quando o povo de Israel está ali idolatrando o bezerro, Moisés desce do monte, Moisés quebra as pedras, porque Moisés vê que o povo está idolatrando deuses estranhos. Então, Deus pede novamente para que Moisés viesse subir ao monte e que Moisés viesse escrever novamente nas pedras os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são de suma importância para o povo de Israel. Não só para o povo de Israel, mas também para a igreja. Está entendendo isso aqui? Que está posto dentro da Arca da Aliança. Só que não só os 10 mandamentos, mas também tem outra coisa de suma importância dentro da Arca da Aliança. E eu estou falando, gente, da vara de Arão, da tribo de Levi. A vara, vocês observam que Deus, ele, quando chama Moisés para o particular, quando Deus chama Moisés no monte Horebe, vocês observam que lá na frente, Deus fala para Moisés: Moisés, o que tu tens na mão, Moisés?
E Moisés fala: Senhor, tem um cajado, tem uma vara. E Deus fala: Moisés, pega essa vara ou esse cajado e joga no chão. Quando Moisés pega a vara e o cajado lança no chão, automaticamente aquela vara se transforma em quê? Em uma serpente. E pela cauda, quando Moisés pega, aquela vara se transforma num cajado. Os milagres que aconteceram no Egito, vocês observam que Deus pede para que Moisés, através de Arão, viesse fazer os sinais, mas através da vara, através do cajado. Quando Arão pega o cajado e coloca no rio Nilo, o que acontece? O rio Nilo se transforma em sangue. Os sinais a qual Deus fez no Egito foram também, gente, através do cajado. E cajado significa autoridade. Então, dentro da Arca da Aliança, só não tem os 10 mandamentos, mas tem também o cajado. Para que o povo de Israel viesse lembrar das maravilhas a qual Deus fez no deserto. E a terceira coisa que tinha dentro da Arca da Aliança, eu estou falando, gente, do pote de ouro. E dentro do pote de ouro tinha o maná. Esses 3 utensílios de suma importância que tinha dentro da Arca da Aliança: os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o pote de ouro que continha o maná. Mas o porquê que tinha esse pote de ouro que continha o maná? É porque, gente, Deus, ele queria, ele fez maravilhas no deserto. O povo de Israel, quando estava no deserto, por diversas murmurações, dizendo: Moisés, nós vamos morrer de fome aqui nesse deserto, Moisés. Então Deus fala para Moisés, e a Bíblia diz bem claro que de manhã cedo, o que tinha já nas portas do povo hebreu? Maná. O povo então comia maná, comia a provisão de Deus. Então, dentro desse pote, e tinha-se maná, Deus, ele faz que o povo viesse se lembrar das maravilhas a quais ele fez no deserto. É Deus mostrando também para mim e para você, dizendo: eu faço provisão em meio ao deserto. Está entendendo isso aqui? Eu faço maravilhas em meio ao deserto. Hoje eu só queria falar só sobre a Arca da Aliança. O estudo é só sobre a Arca da Aliança. Então eu acabei de provar para vocês tudo sobre ela. Só que, gente, a Arca da Aliança, ela era muito importante para o povo de Israel naquela época. A Arca da Aliança, gente, só quem tinha acesso a ela eram os sacerdotes e os levitas. E os sumos sacerdotes teriam que ir até a Arca da Aliança de ano em ano. Só que quem tinha essa autoridade de levar a arca eram os levitas e os sacerdotes. Tá ok? Só que a Arca da Aliança representa Deus
na terra. A Arca da Aliança representa Deus na terra. Deus trabalhando em meio a dificuldades. Deus trabalhando em meio às lutas. Deus trabalhando em meio às dificuldades. E essa Arca da Aliança, gente, ela era levada pelos levitas quando o povo de Israel, gente, via exércitos para poder pelejar contra eles. O que Deus falava para o sumo sacerdote? Primeiro Deus falava com Moisés, e de Moisés passava para o sumo sacerdote. Então o que acontecia? Os levitas levavam a Arca da Aliança na frente. E logo atrás vinha o povo, cerca de 900 metros, tá, de distância. Então, Deus mostra para o povo que quem tem que conduzir à frente de tudo é Ele. Quem tem que conduzir à frente de tudo é Deus. O porquê que às vezes nós não conquistamos aquilo que nós almejamos no nosso coração? É porque às vezes nós, gente, queremos colocar Deus de lado e queremos assumir a frente. E toda vez quando nós colocamos Deus de lado e nós queremos assumir a frente, você pode ter certeza, você pode ter certeza disso, que você nunca vai conseguir chegar. Os seus planos vão ser frustrados, você vai ser decepcionado, você vai se decepcionar. Por quê? Porque você sempre está querendo assumir a frente. E na realidade, quem tem que assumir a frente é Deus. Quando você colocar Deus na frente, você pode ter certeza que aquilo que você estava almejando, Deus ele vai te adquirir. Só que, outra coisa aqui, porque hoje o estudo é rápido e bem objetivo. Outra coisa aqui, gente, que nós devemos ter é total respeito à Arca da Aliança. Você me entende isso aqui? Nós temos que ter respeito à Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então, nos dias de hoje, se eu tenho presença, se Deus habita em mim, eu não posso entristecer o meu Deus. Eu não posso de maneira alguma pecar contra Deus. Eu não posso de maneira nenhuma blasfemar contra o meu Deus. A Arca da Aliança, ela tinha suma importância naquela época, porque naquela época a Arca da Aliança ela era conduzida primeiramente na frente. E quando ela era na frente, o povo de Israel vencia as lutas, vencia as barreiras. A Bíblia diz bem claro que quando Moisés é morto e Josué é levantado no lugar de Moisés, Josué ele vai se deparar com uma coisa que vai frustrar ele. O que ele vai se deparar? Com o Rio Jordão. E logo na frente do Rio Jordão tem as muralhas de Jericó. Isso vai decepcionar Josué. Só que Josué vai se lembrar que no tabernáculo tem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simboliza Deus na terra. E a Bíblia diz bem claro que quando a Arca da Aliança é levada na frente pelos sacerdotes, o que vai acontecer? A Bíblia diz bem claro que o Rio Jordão
se abre. E quando o Rio Jordão se abre, Josué e o povo atravessam o Rio Jordão. E lá na frente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Josué vai ver as muralhas de Jericó. E quando ele vê as muralhas de Jericó, o que vai acontecer? Eles vão dar 7 voltas, mas no total é 13 voltas, com a Arca da Aliança. E quando eles vão dar a última volta, eles vão gritar. E o que acontece? As muralhas caem. Mas o porquê, gente? Porque a Arca da Aliança está indo na frente. E nós temos que aprender algo aqui. Vamos colocar sempre Deus na frente. Vamos colocar Deus não em segundo lugar, mas vamos colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. E a outra coisa para me encerrar hoje aqui o estudo é: a Arca da Aliança, ela tinha um valor tão maravilhoso, mas o povo de Israel teria que ter reverência a ela. A Arca da Aliança teria que ter reverência, teria que ter respeito. A Bíblia diz bem claro que Eli, sacerdote do templo, Ofni e Finéias, seus filhos, sacerdote, ele era sumo sacerdote, Ofni e Finéias era sacerdote daquela época. Só que Eli, o que ele fazia? Ele passava a mão na cabeça dos seus filhos. E os seus filhos, gente, eles tinham livre acesso à Arca da Aliança. Só que eles teriam esse livre acesso a essa arca. Só que eles não temiam a arca. Eles não respeitavam a arca. Eles pecavam contra a arca. Só que a Bíblia diz bem claro que quando os filisteus vêm, Ofni e Finéias, eles vão ser derrotados. Eles vão levar a arca. Só que pelo pecado, Ofni e Finéias é morto. E o seu pai, Eli, também é morto. Mas o porquê, gente? Que eles são mortos. Eles são mortos porque eles não vão ter a reverência e o respeito pela Arca da Aliança. Aí surge um texto na Bíblia. E acabou. Foi-se a glória de Israel. E eu trazendo para os nossos dias de hoje, a Arca da Aliança é a presença de Deus em nossas vidas. E todos nós temos que ter respeito, todos nós temos que valorizarmos a presença de Deus em nossas vidas. Mas, irmão Jonathan, como que eu não vou perder a presença de Deus? Eu não perco a presença de Deus quando eu não difamo o meu irmão por trás. Eu não perco a presença de Deus quando eu não valorizo o meu Deus. Eu não perco a presença de Deus quando eu sou uma pessoa a qual quero apontar o pecado do outro, mas eu não quero ver os meus erros. E toda vez que quando eu quero apontar um erro de uma pessoa, você pode ter certeza que eu e você vamos perder a presença de Deus. Mas, irmão Jonathan, então como que eu vou ter a presença de Deus dentro de mim? Eu vou ter a presença de Deus
quando a primeira coisa é eu respeitar o meu Deus. Eu vou ter presença de Deus na minha vida quando eu respeitar os meus líderes. Eu vou ter presença de Deus quando eu respeitar a sociedade. Eu vou ter presença de Deus quando eu amar o meu irmão. Tá me entendendo? E eu vou ter a presença de Deus quando eu ler a Bíblia. Eu vou ter a presença de Deus quando eu orar. A presença de Deus, irmãos, é algo que não pode sair das nossas vidas. As 10 virgens, as 5 loucas, tinham azeite, mas não tinham a reserva. Não tinham a presença de Deus. E aqui eu falo para cada um de nós. Vamos valorizarmos a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus, ela não habita fora. A presença de Deus, ela habita dentro. Entende? A Arca da Aliança, o que tinha dentro dela era algo de suma importância. Ali tinha a lei, ali tinha a palavra, ali tinha um pote de ouro, ali tinha o maná, ali tinha a vara de Arão. E nas nossas vidas, o que nós temos dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é sensível. Ele geme. Ele tem ciúme de mim e de você. Quem sabe você está analisando, está assistindo essa live e está dizendo: mas Jonathan, eu perdi a presença de Deus. Como que eu consigo recuperar? Você vai conseguir recuperar a presença de Deus novamente sobre a tua vida quando você se humilhar para o seu Deus. A Bíblia diz bem claro no Salmo 51 em diante que Davi, quando ele reconhece o seu pecado, Davi fala bem assim: Senhor, não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu Santo Espírito Santo. Davi estava dizendo para Deus: Deus, eu tenho coroa. Deus, eu sou rei. Mas o que eu não quero perder é a tua presença. É o teu Espírito Santo. Reconheça que nós temos que ter a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Hoje, o nosso estudo foi um estudo simples. Foi um estudo só sobre a Arca da Aliança. Amém? E aqui eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo nesse momento, nesse estudo sobre a Arca da Aliança. Tá bom? Vamos aqui neste exato momento levantar uma oração em prol as nossas vidas e em prol esse mundo. E vamos pedir para Deus que Deus possa descer a presença dele sobre esse mundo e que esse mundo possa ser impactado pela presença de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, através, ó Pai, desse estudo, nós aprendemos sobre a Arca da Aliança. E nós aprendemos, ó Pai, que a Arca da Aliança representava o Senhor na terra. A Arca da Aliança, Pai, teria que ter todo o respeito por ela. E nos dias atuais, ó Pai, de hoje, a arca, meu Pai, já não está mais aqui, não é mais um caixote. Pai, nós sabemos, ó Pai, que a Tua presença, Pai, já não está mais agora no caixote.
A tua presença, Pai, agora está em vasos de barro. Ó Pai, e dentro desses vasos de barro, ó Pai, contém algo de suma importância, que é o Teu Santo Espírito Santo. Pai, nós não queremos perdermos a essência do Teu Santo Espírito Santo. Nós não queremos, ó Pai, perdermos a Tua presença, ó Eterno. Ó Pai, essa vida, Pai, que se encontra neste exato momento, precisamos sentir a Tua graça, precisamos sentir a Tua presença. Que o Senhor possa, neste exato momento, visitar essa vida e que essa vida possa ser renovada pelo Teu Santo Espírito Santo, pela Tua presença, pela Tua glória, ó Eterno. Quero, neste exato momento, lhe pedir, neste exato momento, eu entrego o Brasil, eu entrego esse mundo inteiro nas Tuas mãos. Que o Senhor possa sarar, ó Deus, essa nação. Que o Senhor possa sarar este mundo. Que o Senhor possa, meu Pai, reinar sobre esse mundo, ó Deus. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor mede os céus com a palma da Tua mão. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, mede o mar, meu Pai, com a concha, ó Pai, das Tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, lhe pedimos nessa noite que o Senhor possa, meu Pai, reinar sobre esse mundo. A Tua palavra diz, ó Pai, em Lucas 1,37, haveria uma coisa impossível para o Senhor, ó Deus. A Tua palavra diz, ó Pai, em Mateus capítulo 21, do seu versículo 22, diz, ó Pai, tudo que pedires em oração crendo o recebereis. Lhe pedimos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa visitar este mundo com o Teu poder, com a Tua presença. E que o Senhor possa arrancar, ó Pai, do nosso meio esse vírus. E que o Teu nome possa ser glorificado, ó Deus. Ó Pai, visita os leitos, os hospitais, pessoas, ó Pai, que estão detectadas com esse vírus. Ó Pai, que o Senhor possa passar nos leitos, que o Senhor possa passar, meu Pai, em cada hospital. E que todos os pacientes possam ser curados para a glória do Teu santo nome. E que os médicos, ó Pai, possam ficar surpreendidos pelo Teu milagre. Ó Pai, que o Senhor possa visitar todos. Que o Senhor possa visitar cada paciente. Visita, ó Deus, esse mundo. Perdoa, ó Deus, aqueles que erraram, aqueles que falharam, ó Senhor. Perdoa todos eles, Senhor. Tenha compaixão, tenha misericórdia, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa mudar essa nação. Ó Pai, visita, ó Deus, esse mundo com o Teu milagre. Traga, ó Deus, a resposta para essa nação. E que essa nação possa saber que existe um Deus que manda no céu, que manda na terra e que manda debaixo da terra. Aqui, ó Deus, eu quero lhe agradecer por tudo. Livra-nos, ó Deus, desse vírus. Nos livra, ó Deus, dessa pandemia. Ó Pai, nos surpreenda, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ficar maravilhados pelo Teu poder. E que todos possam saber que o Senhor, ó Deus, reina e que o Senhor existe. Assim, ó Pai, eu quero Te agradecer pela vida também dos meus irmãos que ficaram comigo nesse estudo sobre a Arca da Aliança. Sobre a Tua presença. Quero Te agradecer por tudo, ó Deus. Que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado através da vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, irmãos, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo nesse estudo, nessa live, tá bom? Sobre o estudo sobre a Arca da Aliança. Eu acabei de provar para vocês que ficaram comigo. Quem foi que construiu
quem foi que fez, quem foi que lapidou e como que essa arca ganhou o valor. Tá bom? Aqui eu quero agradecer a todos e que todos possam ficar na santa paz do Senhor Jesus. Amém.